Olá galerinha, aqui é o professor Claudinei. Vamos para mais uma aula do Matemática Extra Classe e hoje vamos ver baricentro de um triângulo. Vamos lá. Primeiro eu vou tentar trazer para vocês o que seria o baricentro de uma maneira mais visual, tá certo? Então imagine que eu tenho um plano cartesiano aqui, tá? Coordenada x, coordenada y, abscissa e ordenada, como a gente já conhece. Eu vou fazer aqui um triângulo qualquer, tá? Eu vou chamar esse triângulo aqui de triângulo ABC, porque ele tem vértices coincidindo com esses pontos aí, A, B e C, tá certo? Então deixa eu destacar o ponto A, ponto B, ponto C, esses são os vértices do triângulo. Aí a gente tem que lembrar de um conhecimento lá do ensino fundamental, o que seria uma mediana. O que seria o ponto médio em relação a A e a B? Seria um ponto que está localizado justamente nesse pontinho aqui, pertencendo à distância, de maneira que a distância entre esse ponto médio, que eu vou chamar de M1, até a distância de M1 até o ponto A é igual à distância do M1 ao ponto B, tá certo? Então esse ponto aqui é o médio. Aí é onde vem a definição de mediana. O que é a mediana? Seria então a menor distância entre esse ponto médio em relação a A e B até o seu vértice oposto, que no caso seria o vértice C. Então vamos fazer aqui, ó. Isso aqui seria a mediana. Ou seja, a mediana seria a distância entre o ponto médio em relação a A e B até o ponto C, tá certo? Como é um triângulo, e triângulo por si só tem que ter seus três lados, então é possível que a gente tenha então as três medianas. E aí é onde vem a história da nossa aula de hoje. Essas três medianas obrigatoriamente vão se cruzar num único ponto. Quem seria esse ponto? Então, olha só, o baricentro. Então, por uma definição bem simples, bem rápida, o que seria o baricentro de um triângulo? É o ponto de interseção das três medianas, ok? E como é que eu encontro as coordenadas desse pontinho? Bem, se você tiver as coordenadas dos três pontos, você calcula então as médias aritméticas simples de suas coordenadas. Assim como a gente fez com o ponto médio, a gente faz aqui com o baricentro. Lembrando então agora dessa vez que nós temos três pontos, então ao invés de dividir por 2, a gente divide por 3. Então tá aqui a fórmula bem simples. A gente chama de baricentro aqui o ponto G, que tem a ver com o ponto gravitacional, tá certo? Então o x desse ponto, do ponto G seria a soma dos 3x dividido por 3, e o y do ponto G, a soma dos 3y dividido por 3, tá certo? Então aí eu teria então o nosso baricentro. Então vamos ao exemplo de hoje. Um triângulo tem vértices nos pontos 4 e menos 3, 2 e 1, 0 e menos 8. Tem um S, apareceu um S aqui, mas esse S não existe não, gente. Determine as coordenadas de seu baricentro. Muito bem. Então vamos lá. Se eu quero encontrar as coordenadas do baricentro, então eu tenho que pegar as coordenadas e fazer a média aritmética simples. Então vamos lá primeiro para o x do baricentro. Vamos então procurar o x dos três pontos. Quem são? Dos três pontos: 4, 2 e 0. 4, 2 e 0. Lembrando que isso aqui tem que ser dividido por 3. Ok? E agora, vamos lá então resolver as operações pedidas. 4 mais 2, 6, com mais 0, 6. Como eu tenho que dividir por 3, se der para dividir, eu divido. Se não, ficar em forma de fração mesmo. Então, o x vai ser, então, 2. É a abscissa desse baricentro. Então, quem seria, então, o y desse baricentro? Então, agora eu tenho que procurar os 3y dos três pontos. Menos 3, 1, menos 8. Então, vamos lá. Menos 3, 1, menos 8. E isso, então, eu tenho que dividir por 3.
Aí você vai dizer assim, professor, mas na fórmula o senhor colocou ó, que aqui tem que ter um mais. Exatamente, tem que ter esse mais mesmo. Não estou tirando ele não, não estou desprezando ele não. Apenas é que, como aqui é o menos 8, se eu colocar mais menos 8, se eu fizer o jogo do sinal, vai ficar o menos. Então eu já coloquei direto. Vocês podem fazer isso aí, tá certo? Muito bem, vamos para cá. Aí eu tenho y do baricentro, menos 3, mais 1 fica menos 2. E menos 2 com menos 8, menos 10 sobre 3. Bem, menos 10 sobre 3 é uma fração irredutível, não dá para simplificar. E se eu dividir vai ficar um número quebrado. Então você pode deixar realmente em forma de fração. Então o nosso baricentro vai ter coordenadas. Primeiro x, 2. Segundo y, menos 10 e sobre 3. Certo? 2 e menos 10 terços seria o baricentro desse triângulo aqui em questão, tá certo? Então é essa aí a proposta de hoje para revisar como usar a fórmula para calcular, para determinar as coordenadas do baricentro de um triângulo, tá bom? Então para vocês aí, bons estudos e valeu!